Bom dia. Hoje é 24 de fevereiro de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será a economista Leda Paulani, graduada pela Universidade de São Paulo, onde também completou seu doutorado e é professora livre docente desde 2004. Tendo ocupado diversas funções na administração pública, é autora, entre outras obras, de Modernidade e Discurso Econômico e Brasil Delivery, ambos publicados pela editora Boitempo. Uma das críticas mais contundentes das políticas econômicas classificadas como neoliberais, nossa convidada tem se empenhado em estudar e propor alternativas aos modelos econômicos que foram se consolidando no capitalismo desde os anos 80. Tem muito o que dizer no eterno embate entre desenvolvimentistas e neoliberais, ou economistas heterodoxos e ortodoxos, como costumam ser agrupadas as principais correntes do debate sobre os rumos nacionais. Podem apostar que ouvir Leda Paulani nos ajudará a compreender melhor o que está em jogo e quais os caminhos possíveis para o país. Bom dia, Leda. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Bom dia, Breno. Bom dia a todos que nos acompanham. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você e discutindo um pouco aí os rumos do nosso país e da nossa sociedade, da nossa economia, né? Porque a economia não opera no vácuo, né? Ela está dentro de um corpo social. Leda, boa parte da imprensa tem resumido o debate econômico há várias décadas entre esses dois grupos que citamos na abertura do programa: desenvolvimentistas versus liberais, heterodoxos versus ortodoxos. Você concorda com essa síntese do embate? Olha, como toda síntese, ela é um pouco simplificadora, né? Mas, de fato, existe a ciência econômica, ela é uma ciência conflagrada. Eu diria que, enfim, do ponto de vista do que a gente entende hoje como sendo esse embate, pelo menos desde os anos 30, né? O surgimento da obra do John Maynard Keynes. Né? E antes disso, o Keynes, que, como sabem, né, que aqueles que nos acompanham, que têm interesse por essa discussão, sempre está um pouco associado às posições chamadas desenvolvimentistas, portanto, não neoliberais. Né? Mas antes disso, houve ainda uma outra ruptura, vamos dizer assim, que diz respeito aos fundamentos mesmo da ciência econômica. Né? A ciência econômica, como se sabe, começa lá nos séculos, tem uma pré-história dela, mas basicamente começa lá no século XVIII. A obra que dá início à ciência é A Riqueza das Nações, desculpe, do Adam Smith, e ela começa aí uma teoria que é chamada teoria do valor-trabalho. Esse é o fundamento de toda a ciência econômica, que então se chamava economia política. Né? Ela começa com esse nome. Ela começa com esse nome porque, até então, o termo economia era reservado à discussão da economia doméstica, ou seja, todas as iniciativas, os cuidados que o dono da casa tinha que ter para prover a casa, para que a casa funcionasse, etc. Quando começa o surgimento dos Estados nacionais, né, junto com a ascensão do próprio capitalismo, se começa a discutir quais seriam as medidas que os governos teriam que tomar para que os países fossem ricos e poderosos, para que as nações que estavam então surgindo, né, fossem ricas e poderosas. Aí nós temos um período do mercantilismo e surge então essa necessidade de falar desse tema. Não dava para chamar de economia, então chama de economia política. Por quê? Porque vai estar visceralmente associada aos estados nacionais que estavam então surgindo e, portanto, às políticas de
de governo. Bom, mas essa economia política ela vai ter uma base teórica que quem a apresenta pela primeira vez é Adam Smith, que é a teoria do valor-trabalho, que vai numa sequência até Marx, né? Bom, aí tem uma ruptura, porque no final do século XIX surge a chamada Revolução Marginalista, né? Que vai substituir essa teoria do valor-trabalho, que basicamente diz que o valor das coisas depende do tempo de trabalho necessário para produzi-las, né? Vai substituir essa teoria pela teoria do valor-utilidade, que vai trocar, digamos assim, um fundamento objetivo do valor, que é o tempo de trabalho, o custo em termos de trabalho, por um fundamento subjetivo, né? Quer dizer, o valor da coisa depende do quanto você gosta daquela coisa ou do quanto você não gosta, e aí você agrega tudo isso, né, numa função de demanda, e isso vai te dar o valor das coisas. Então, esta revolução marginalista, que acontece no final do século XIX, ela introduz uma outra forma de pensar a economia, uma outra forma de incluir a economia naquilo que a gente pode chamar de sociedade. E é a partir dessa revolução que se muda o nome da economia, né? Um desses autores, que é o Jevons, me escapa agora o primeiro nome dele, mas o Jevons, que é um autor inglês, ele disse assim, olha, esse qualificativo de economia política é muito complicado, ele mais atrapalha que ajuda, vamos pôr simplesmente economia. E aí isso esse é o ponto de vista do William Stanley Jevons. O William Jevons, isso, obrigada, me escapou o primeiro nome dele. Né? Então, o William Jevons vai propor, ele fala que é um nome inconveniente, que é a ciência pura, né? A economia pura, tinha que ser economics. Né? E aí o nome pega, então, deixou de ser political economy, o nome da ciência, passou a ser economics. Bom, então aí a gente tem um grande cisma, né? Uma grande fratura, porque todos aqueles que não concordam com essa nova teoria do valor-trabalho continuam, né, militando nas correntes ricardianas, marxistas, etc. Né? O Marx, digamos, seria, desse ponto de vista, o cume, né? o momento mais elevado de uma teoria econômica que tem por fundamento o valor associado ao trabalho. Né? Bom, então, esse é o grande, diria que esse é o grande cisma. Né? Toda a teoria hoje chamada ortodoxa, ela tem como fundamento esta teoria do valor-utilidade. Em última instância, com várias mudanças, depois vira teoria das preferências reveladas e vai assim, sofistica, parará. Mas, do ponto de vista de fundamento, né, ela é uma coisa completamente diferente do que a forma como a ciência começa. Né? De alguma maneira, nós poderíamos associar os desenvolvimentistas, entre aspas, as diversas correntes associadas à teoria do valor-trabalho. E aqueles que a gente chama de liberais ou neoliberais, nas suas diversas correntes, associados à teoria do valor-utilidade. Não exatamente, Breno. Por isso que eu disse que, às vezes, a simplificação ela sempre é importante, porque, bem ou mal, pauta o debate e faz com que não só as pessoas que tenham mais conhecimento possam participar dele, mas sempre ela faz algumas simplificações, né? Por que eu estou falando isso? Porque, veja, hoje, né, se a gente colocar essa distinção entre os economistas, entre neoliberais ou liberais, enfim, né, e desenvolvimentistas, o marco, como eu disse, não é esta fratura primordial, é a questão keynesiana, eu diria. Né? Por quê? Porque dessa visão, digamos, que tem a teoria do valor-utilidade por base, né, dessa visão de economia, né, surge uma série de, digamos, desdobramentos que permitem pensar, por exemplo, a política econômica. Né? Mas permitem pensar de um jeito meio
digamos assim, pouco efetivo. Por quê? Porque no mundo estrito senso da teoria ortodoxa, não existe o que a gente chama de macroeconomia. Não existe, né? A macroeconomia. O que existe? Existe um foco que é sempre microeconômico, né? E aquilo que a gente chama de macroeconomia é sempre um resultado a posteriori. Quem vai inaugurar, digamos assim, essa necessidade de se pensar a dinâmica dos agregados, o produto nacional, o investimento bruto, o consumo doméstico, né, o consumo externo, etc., é o Keynes. Né? Então, esta clivagem ortodoxo-heterodoxo também é uma clivagem macro-micro. Né? Então, veja, então macroeconomia e microeconomia não são duas áreas da ciência econômica. Um especializou em macro, o outro em micro. Não, tem muito mais elementos aí, inclusive de natureza política, né? Dentro dessa discussão teórica dentro da ciência econômica, do que simplesmente serem duas áreas. Quando houve a contra-revolução keynesiana, nos anos 70, e depois toda, porque ela vai sustentar teoricamente, de alguma forma, o neoliberalismo, né? Então, eu ouvia, por exemplo, jovens colegas professores nos corredores da FEA, no final dos anos 90, dizendo coisas do tipo: tem que acabar com essa história de macroeconomia, tem que ser tudo só teoria econômica. O que é tudo só teoria econômica? É só a microeconomia. É só a economia que é estrito sensu ortodoxa. Porque o Keynes ele faz uma quebra, mas ele não rompe nem com o jargão, e sobre o fundamento ele não fala nada. Né? Ele rompe com, digamos assim, as consequências de você pensar a economia exclusivamente deste ponto de vista. Então, aí é onde ele vai entrar com a ideia de que, quando uma economia assentada no mercado entra em crise, ela sozinha não sai da crise, né? Você precisa ter algum elemento externo de fora da lógica que movimenta essa economia para puxar aquele bichão lá de baixo e fazer ele se movimentar de novo, né? Então, ele vai rompendo com tudo isso. Com isso, ele rompe com a teoria monetária, que derivava do pensamento ortodoxo, do pensamento neoclássico, né? A gente também chama de teoria neoclássica. Ele vai romper com a política fiscal, enfim, ele vai causar várias rupturas, mas, digamos assim, ele faz todo um esforço para não romper o paradigma. Né? Se você for ler a teoria geral, que é o principal livro do Keynes, é um livro muito difícil de ser lido. Ele é muito difícil por quê? Porque ele está brigando com aquele jargão dentro daquele jargão, entendeu? Então, e que é uma coisa assim mais hermética, né? Por causa dos fundamentos matemáticos e tudo na base do cálculo diferencial, etc, e etc. Né? Mas então é uma grande ruptura, mas há uma ruptura, digamos, fundamental, de paradigma, como houve, por exemplo, com a Revolução Marginalista, que realmente desterra a economia política. Então, eu estava falando, por exemplo, as classes sociais, na economia política original, as classes sociais são variáveis dentro do modelo, vamos dizer assim, econômico que está na cabeça dos grandes pensadores clássicos. Elas são variáveis. Trabalhadores de um lado, proprietários de terra de outro, empresários de outro, né? E assim por diante. No mundo neoclássico, no mundo da Revolução Marginalista, essas classes desaparecem. Elas deixam de ser variáveis. Todo mundo é agente econômico. Ou é consumidor, ou é produtor, mas é agente econômico. Não tem esse tal de classe. Classe desapareceu. Né? Só para falar de duas diferenças. Sim, agora, se nós, na atualidade, fôssemos fazer uma síntese das posições que desenvolvimentistas e liberais defendem, repito, na atualidade, qual seria o melhor desenho? O que diferencia um bloco do outro? Um bloco do outro. Bom, eu diria que, fundamentalmente, neoliberais acreditam que uma economia baseada no mercado e nas trocas, ela é autossuficiente. Ou seja,
ela sempre tende ao melhor resultado, né? E quando eventualmente alguma coisa sai desse equilíbrio, que é esse melhor resultado para o qual ela sempre tende, né? Ela própria, os seus próprios mecanismos a levam de volta para esse ponto de equilíbrio, né? Então acreditam num conto da carochinha, né, de que existe mercado sem Estado, né? E não existe mercado sem Estado, né? Não existe. A história mostra isso, a teoria mostra isso. Não existe mercado sem Estado, né? Para usar um termo aí que o ministro Fernando Haddad popularizou, né? O Estado é o terceiro excluído que precisa aparecer na história. Senão a coisa não funciona. O próprio dinheiro não funciona sem Estado. Ainda mais hoje no mundo de moeda completamente fiduciária, né? Moeda que não é uma moeda mercadoria. Sem Estado, nada feito, né? Não tem garantia da moeda, não tem como a moeda funcionar. Mas, bom, então essa é a primeira coisa. Então, essa ideia, digamos assim, ilusória, né? Utópica total de que possa existir um mercado que funcione sem um amparo do Estado de alguma forma, né? Daí que surge, por exemplo, a radicalização desse pensamento que produz os anarcocapitalistas, né? A gente chama de ANCAP, né? Os anarcocapitalistas, que é esses caras que acham que pode ter um mundo sem Estado, que a economia funciona, ela vai indo, né? E não precisa de ninguém. Bom, enfim, as criptomoedas também, o surgimento das criptomoedas também ajudaram a promover essa ideia falsa, porque, em princípio, a criptomoeda é uma moeda autônoma, tal. Só que, primeiro, não é moeda, né? Segundo, que são várias criptomoedas, o que também indica que não estamos falando de moeda mais uma vez, né? Mas, bom, então, essa é a primeira, assim, digamos assim, de base. Mais especificamente, os neoliberais, né, acreditam, por exemplo, que toda a inflação é resultado sempre de um problema de excesso de demanda, né? Então, sempre você vai combater a inflação restringindo a demanda. E como é que o governo pode fazer isso? Restringindo seu próprio gasto, porque aí ele restringe a demanda, a demanda restringida desaquece os preços que estavam pegando fogo e subindo, né? Então, essa é a ideia geral. Sempre você tem uma relação de causa e efeito que vai de moeda para preço, de moeda para preço, de moeda para preço. Ou seja, o Estado reduzindo seus gastos e fazendo subir o preço do dinheiro a partir da taxa de juros. Da taxa de juros, né? Então, a moeda sempre é a causa primeira dos processos inflacionários. Ou seja, os processos inflacionários são sempre processos monetários, em última instância, né? A gente pode dizer, uma afirmação correta seria: os processos inflacionários sempre se expressam monetariamente, o que é óbvio, né? Pela própria definição de inflação. Mas isso não quer dizer que eles sejam sempre fenômenos monetários, que tenham fenômenos ou desequilíbrios monetários na sua causa. O pensamento neoliberal, né, assentado na teoria ortodoxa, na teoria monetarista, seja a versão antiga do Friedman, seja a versão depois posterior das expectativas racionais, ela é sempre uma afirmação da ideia de que por trás de problemas inflacionários sempre há um desequilíbrio monetário, porque a relação de causa e efeito que eles estabelecem sempre é de moeda para preços. O pensamento neoliberal, assentado no desenvolvimentismo, assentado no Keynes, basicamente, e na crítica que ele faz à teoria quantitativa da moeda, né, que é essa teoria ortodoxa, vai dizer não necessariamente. Nem sempre você tem a relação sempre é de moeda para preço. Às vezes pode ser de preço para moeda, né? Como é o caso que nós estamos vivendo agora. A gente tem um processo de inflação mundial, mundializado, vamos dizer assim. Por que é mundializado? Porque afetou combustíveis via... Já tinha um problema com combustíveis que já vinha se arrastando aí de alguns anos, mas a guerra da Ucrânia agrava isso, né? O conflito militar lá, Ucrânia-Rússia, agrava esse problema. E combustível é um insumo que entra na produção de qualquer bem ou serviço, né? Então você tem um problema enfim,
que vai afetar a formação dos preços em todo o mundo, né? Ponto 1. Ponto 2, e isso a gente chama de choque exógeno, né? São choques externos, não é alguma coisa produzida pelo comportamento da própria economia, né? Domesticamente. São choques exógenos. A outra questão foi a pandemia, né? A pandemia, como a gente sabe, ela desorganizou as cadeias globais de valor, né? Hoje, como a gente sabe, depois dessas a última década do século XX, as 2 primeiras décadas do século XXI, a produção foi cada vez mais se tornando um processo global, né? Onde, digamos, um produto qualquer que você tenha nas suas mãos aqui no Brasil passou, né, por várias etapas de produção de insumos em várias partes do globo. Bom, e o elemento importante aí desse processo é a China, né? Porque a China virou a fábrica do mundo, mas não só, ela virou a fábrica do mundo também, não só de produtos finais, mas também de insumos, né? Então, houve uma desorganização dessas cadeias de valor que se agravou com a política recente da China, que agora foi alterada, né, agora há pouco tempo, de fechamento total da economia chinesa para não agravar a questão da pandemia, né? Isso desorganizou ainda mais a questão das cadeias de valor e começou a gerar gargalos de oferta, os chamados gargalos de oferta, e começou a pressionar os preços, né? Então, aí, quer dizer, aonde que está o desequilíbrio monetário aí que causou esse processo inflacionário? Não existe, né? Na realidade, aí o que a gente tem é um processo inflacionário que tem origem nesses choques exógenos. Mas isso não convence os ortodoxos de modo nenhum. Então, essa é uma segunda mudança. E uma terceira, por fim, só para encerrar, é a questão do papel do Estado, né? Então, no pensamento desenvolvimentista, sempre o Estado ele pode induzir a economia, seja, por exemplo, via investimentos públicos, né? Que na história do Brasil sempre foi assim, sempre foi o Estado puxando o investimento público e atrás vem o investimento privado e faz a economia andar, né? Seja o governo interferindo em momentos de muita crise para impedir um desastre social maior, ou seja, mesmo através das políticas públicas. Tudo isso, os ortodoxos, assim, no melhor dos casos, até porque essa foi uma ideia liberal, eles aceitam algum mecanismo de compensação de renda, né? Mecanismos compensatórios para diminuir a extrema pobreza, alguma coisa do tipo. Mas para por aí, né? Então, acho que isso mais ou menos dá para mapear um pouco aí essa diferença. Durante aproximadamente 100 anos, entre 1880 e 1980, o marxismo foi a principal corrente econômica de contraposição, tanto a liberais ou marginalistas, quanto aos desenvolvimentistas inspirados por Lord Keynes e até os seus teóricos precedentes. O marxismo foi derrotado como teoria e expurgado do debate econômico? Bom, vamos dividir a sua questão em duas partes, porque ela tem duas partes. O marxismo foi derrotado como teoria? De modo nenhum. De modo nenhum, né? Primeiro, porque acho que o andamento do capitalismo, né, do processo de acumulação capitalista, nas últimas décadas, vem confirmando várias das teses, né, que o Marx desenvolveu lá no Capital, na sua obra toda, de modo geral, mas sobretudo no Marx maduro, né, o Marx estrito sensu materialista, e principalmente, claro, na sua obra maior, que é o Capital. Então, dizer que o marxismo está derrotado como teoria é um assinte, enfim, é uma coisa que não encontra respaldo na realidade, né? Então, enfim, segundo a evidência de que o marxismo não foi derrotado como teoria, é que, apesar de todos esses revés que você citou, né, de todo esse período em que o marxismo ficou um pouco mais no ostracismo e tal,
você tem um debate intenso entre as várias correntes marxistas, né? E você tem a manutenção de várias trincheiras, de apoio, né, a que esse pensamento não seja completamente esquecido e marginalizado, né? Então não foi derrotado teoricamente. Agora, expurgado do debate, bom, aí nós entramos numa outra questão, que é o seguinte: de fato, o que você tem? A partir dos anos 80, né, com a ascensão dos valores neoliberais, e no mundo acadêmico estrito sensu, com a derrota do keynesianismo, né, que predominara durante 5 décadas praticamente, né, 4 décadas e meia, pelo menos, você tem, ao mesmo tempo, um chega para lá no marxismo enquanto teoria econômica. Né? Por quê? Porque a força dos argumentos neoclássicos, dos argumentos ortodoxos, né, é muito grande, vem com muita força. Nesses anos 80, 90, tem a teoria das expectativas racionais, que renova, de alguma maneira, a teoria monetarista, né? E vai por aí afora. Né? Bom, com isso, o que acontece? Os centros mais prestigiados de pensamento econômico, pensamento teórico, no Brasil e mundo afora, eles vão, digamos, sendo dominados pelo pensamento ortodoxo. Né? Antes, de alguma maneira, a própria importância do pensamento keynesiano acabava dando um matiz um pouco mais diverso para esses grandes centros de pensamento econômico. Depois, com a ascensão do neoliberalismo, com a ascensão do chamado processo de financiarização e tudo isso, você tem uma espécie de domínio, quase como um discurso único, né? Com as exceções de praxe, mas um discurso único no samba de uma nota só aí do pensamento ortodoxo. E aí não é só o marxismo que é jogado fora, mas é todo o keynesianismo, inclusive. Os pós-keynesianos sambam também para se manter, né? Para ter os seus journals bem classificados. É uma guerra permanente. Agora, perdão, não queria te interromper. Não, é só isso. Quer dizer, então, eu diria, do debate estrito senso econômico, se você configurar esse debate como sendo um debate dentro dos centros de ensino e de pesquisa em economia, eu diria que sim, com as exceções de praxe. O Brasil ainda, aliás, tem um panorama um pouco diverso do que vai no resto do mundo, porque nós temos centros importantes aqui que ainda têm espaço para a teoria e para a pesquisa marxista. Tem a PUC de São Paulo, por exemplo, a própria o FRJ, né? Tem lá um espaço também para marxismo, a Federal Fluminense, você tem a Federal de Santa Catarina, você tem ainda espaço para o marxismo dentro da economia em instituições importantes no Brasil. Mas isso não é o que vai no resto do mundo. No resto do mundo, o marxismo está nas áreas de sociologia, de antropologia, de ciência política. Quando está na área de economia, não. Na geografia do debate político do século XX, a esquerda era a maioria das forças de esquerda, pelo menos até os anos 80, ela era marxista no debate de economia. E fazia uma contraposição de que tanto liberais quanto keynesianos eram duas correntes do outro lado. Eram duas correntes, digamos, do pensamento econômico burguês. O marxismo ocupava o coração programático econômico da esquerda. Essa geografia mudou, a esquerda virou desenvolvimentista e keynesiano, e a direita virou neoliberal, e o marxismo passou a ser minoritário na própria esquerda? Olha, é uma pergunta, enfim, não é muito fácil de responder, mas eu diria que, dadas as transformações que o mundo presenciou nas últimas décadas, né? Sobretudo
no que diz respeito justamente as consequências dessa ascensão irrestrita do neoliberalismo e das políticas neoliberais, né? Então, eu, por exemplo, nadando aí em praia alheia, mas eu acredito, né, que essa ascensão dos movimentos de extrema direita mundo afora é uma consequência, né, dessas práticas neoliberais atravessando décadas, né? Você tem lembrando sempre de um pensador muito importante, que é o Karl Polanyi, né, que escreve lá nos anos 40 e justifica de alguma maneira, justifica não, mas ele dá uma explicação, por exemplo, à ascensão do nazismo, né, usando argumentos desse tipo, né? Claro que isso tudo tem que ser atualizado e repensado, mas, de alguma maneira, essa ascensão da extrema-direita no mundo, né, ela é um pouco resultado desse neoliberalismo. Por isso que você pode ter, hoje, eu já chego na sua resposta, estou dando uma volta, mas eu já chego. É que, às vezes, quando a gente Na discussão econômica, a menor distância entre 2 pontos nem sempre é uma reta. Nem sempre é uma reta, justamente. É que quando a gente desvia muito, a impressão que o entrevistado está enrolando. Ele não sabe responder. Não, já chego lá. Né? Mas, bom, agora eu perdi o fio. O que eu estava falando? Você estava fazendo associação entre a extrema-direita e o pensamento neoliberal. Sim, então, por isso que hoje, por exemplo, a gente pode ter no Brasil uma associação entre um neofascismo, vamos dizer assim, bolsonarista, e um ultraliberalismo do Paulo Guedes. Porque, historicamente, a associação do fascismo não foi com políticas ultraliberais. Ainda que o Mussolini tivesse sido bem liberalzão lá no começo, por exemplo, né, no começo da sua trajetória política, né? Mas, historicamente, justamente o fascismo ele anda para e passo com o fortalecimento do Estado, né? E hoje não. Hoje você tem, aliás, tem uma literatura aí, né, que vai começar a discutir justamente isso que eu chamo, para mim, tem uma vocação autoritária no liberalismo, né? Ao contrário do liberalismo econômico, ao contrário do que possa parecer. Talvez já haja um liberal fascismo. Exatamente. Bom, então, ou seja, eu acho que aí, nesse contexto, é óbvio que nesse contexto, né, se você tem, dado esse contexto, portanto, e essa assombração, vamos dizer, que é o fascismo de novo aparecendo, né? Então, nesse contexto, se você tem duas posições, por exemplo, né? O Estado não deve, o Estado não deve atuar para produzir bens públicos e de acesso universal, como educação e saúde. E você tem uma outra posição que diz que, sim, o Estado deve fazer isso. A posição mais progressista, evidentemente, vai ficar desse segundo lado, né? Não tem como. E, digamos assim, estrategicamente, eu diria que quanto maior é o assédio dessas posições ultraliberais associadas hoje com posições fascistas, né? Tanto mais empurra, de alguma forma, o progressismo a se associar a uma ideia de Estado, que é um Estado que eu posso falar um pouco disso depois, se você quiser, essa contradição entre Estado e mercado, né? Mas que é um Estado que, para além de alguma forma, ter que afirmar uma sociedade que é baseada na exploração, ele age, né, um pouco no sentido contrário, tentando promover algum equilíbrio, tentando funcionar como aquilo que o Benedict Anderson chama de uma comunidade imaginada, né? Tentando encarnar isso de alguma forma. Então, é evidente que isso também é uma arena de batalha contra o capital, né? Porque ele vai esposar valores de universalidade e democracia que se opõem ao capital, né? Então, nesse contexto, você está do lado dos keynesianos. Não tem jeito. A emergência desse liberal fascismo
provoca aliança entre marxistas e keynesianos. Exatamente, eu enxergo assim. Embora o fascismo, na sua origem, mais na Alemanha do que na Itália, tenha abraçado certas ideias do Keynes. Exatamente, por isso eu digo, nada é muito, né? Nada é muito preto no branco, tudo precisa estudar, precisa, né? Enfim. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, e já nos aproximando dos temas essenciais da política econômica brasileira de hoje. Você concorda com a tese de que após a crise do capitalismo que rompe em 2008, seguida da pandemia entre 2020 e 2022, as ideias liberais ou neoliberais estariam dando lugar, ao menos nos países capitalistas desenvolvidos, a uma nova variável do pensamento de tipo keynesiano, com políticas fortes de expansão da demanda, impulsionadas pelo crescimento das despesas e investimentos públicos? Breno, desculpa, o meu som aqui falhou, eu não peguei o final da sua pergunta. Eu peguei o início, se está dando origem a uma nova versão aí Uma nova variável do pensamento de tipo keynesiano, com políticas fortes de expansão da demanda, impulsionadas pelo crescimento das despesas e investimentos públicos. E haveria uma crise do pensamento neoliberal nos países capitalistas desenvolvidos, como Estados Unidos, Europa, Japão? Olha, vamos começar pela crise 2008, 2009, né? Quando houve a crise, eu me lembro que eu me lembro que a professora Conceição Tavares, né, havia dito em reação à crise que era o fim do neoliberalismo. Acabou o neoliberalismo e tal. E aí eu me lembro que eu recebi também vários telefonemas de jornalistas perguntando e tal, mas e aí, né, acabou o neoliberalismo, acabou e tal. E eu disse assim, olha, o que sustenta materialmente o neoliberalismo é o protagonismo da riqueza financeira, né? Enquanto tiver o protagonismo da riqueza financeira, você vai ter um predomínio aí do pensamento neoliberal, né? Então não concordei muito ali com a professora Tavares. Mas, de fato, os desdobramentos da crise de 2008-2009 começaram a colocar em xeque vários dos fundamentos do pensamento neoliberal, a começar da teoria monetária. Né? Então, você tem uma base monetária americana, né, que cresce em 8, 10 anos, aquilo que tinha levado 40 anos para crescer no período anterior, e você não tem inflação, você tem deflação. Como assim? Né? Você tem explosão de moeda, uma explosão de oferta de moeda, porque os Estados, e não é só nos Estados Unidos, também o Banco Central Europeu faz isso, o Banco da Inglaterra, o Banco Japonês. O caso do Japão é ainda mais grave, né? Porque o Japão irrigou de dinheiro sua economia por 30 anos. Exatamente. Então, e aí você tem o quê? Um crescimento, né, abissal da quantidade de moeda, e cadê a maluquice inflacionária? Cadê o surto inflacionário? Aonde está? Eu digo assim, nós que somos heterodoxos e que sempre criticamos a teoria monetarista, estamos aqui, ó, de braço cruzado, olhando. Quem tem que explicar são eles. Cadê? Explica aí. Explica esse negócio. Né? Então, quer dizer, do ponto de vista teórico, eles ficaram numa situação bem complicada, eu diria, pelo menos do ponto de vista da teoria monetária. Não é por acaso que a chamada Modern Money Theory começa a ganhar espaço cada vez maior. Aqui no Brasil é tratada como teoria monetária moderna, né? Teoria monetária moderna, né? É isso, né? A MMT, né? A gente chama de MMT, que é o Modern Money Theory, né? Que aqui teve o seu porta-voz primeiro, aí mais importante, o André Lara Rezende, né? Mas, bem, tem ecos keynesianos dentro da teoria monetária moderna, claramente. Keynes não discordaria de muitas das coisas que estão lá sendo afirmadas pela teoria monetária moderna. Então, isso é um aspecto. Outro aspecto que esta mesma crise revelou é que Estado é fundamental, tá certo? Porque se não é o Estado a socorrer a riqueza privada, né?
você teria um desastre de enormes proporções que não se restringiria apenas aos proprietários privados de riqueza, mas se desdobraria em uma crise ainda muito maior, esse que é o problema, né? Do ponto de vista de quem não tem riqueza e precisa trabalhar para viver, né? Porque seriam os impactos disso no funcionamento da economia, no nível de atividade, no nível de emprego, etc., nível de salário, etc., né? Bom, então, Estado voltou à cena empurrado pela força da crise de 2008 2009. Ora, quando vem a pandemia, aí a economia começa minimamente a se recuperar, um pouco nos Estados Unidos, a China sempre puxando, né? A China reduz o seu crescimento, mas ainda assim é um gigante e cresce muito, a taxas muito elevadas, e sai puxando o resto do mundo, né? Mas aí vem a pandemia. Bom, o que a pandemia faz? A pandemia, primeiro, né, coloca o Estado no centro da arena de novo. Porque, do ponto de vista mesmo, não é de política econômica, mas do ponto de vista de política sanitária, né, você não tem como controlar uma pandemia individualmente. Ou o controle é coletivo ou ele não existe. E só o Estado pode direcionar esse controle, pode organizar. A gente teve a ausência desse controle aqui no Brasil, em muitos casos, graças ao nosso presidente negacionista, e vimos a consequência que foi de a gente ter aí 500 mil mortes que não precisariam ter ocorrido, né? Então, assim, a pandemia põe o Estado no centro da arena. Põe no centro da arena tudo aquilo que o pensamento neoliberal despreza, né? A própria educação pública, os centros públicos de pesquisa, né? Enfim, e aqui no caso do Brasil especificamente, também botou no centro da arena aquilo que os nossos negacionistas desprezavam, que é a ciência, a universidade e tudo mais, né? Mas aqui é um caso específico. Bom, mas do ponto de vista econômico, de novo põe o Estado no centro da arena, porque o Estado tem que entrar dando renda para as pessoas, né? Tem que entrar sustentando o nível de renda artificialmente, diriam os outros, né? Porque ele está injetando renda monetária na economia para minorar, né, as consequências do fato de que uma pandemia, mais uma vez um choque externo, né, jogou o nível de atividade da economia lá embaixo. Então, você tem, de fato, um questionamento, acho que a pandemia, quer dizer, o período pós-crise já estava, digamos, colocando em xeque alguns princípios neoliberais, né? Liberais ou neoliberais, vamos dizer assim. Em 2014, para você ter uma ideia, teve um artigo do FMI, né? Escrito lá por dois pesquisadores do FMI, questionando a liberdade do fluxo internacional de capitais, se isso era uma boa ou não para países em desenvolvimento, como o Brasil, no caso, né? Eles não falam do Brasil, mas enfim, né? Então, eles dizem lá que esses remédios, né, de que abre tudo que tudo melhora, abre tudo que tudo resolve, foram supervalorizados, né? Venderam uma coisa muito melhor do que era. Isso foi em 2014, né? Então, a gente já estava aí no pós-crise. Então, a pandemia, eu acho que ela consagrou, de alguma forma, né, um resultado que os desdobramentos da crise já traziam, né? E agora sim, você tem um repensar aí mundo afora do que de como entender o funcionamento do Estado, do mercado, a política fiscal e tudo mais. Mas alguns bastiões ainda ficaram. A defesa das políticas de austeridade é uma coisa que... Eu até queria te perguntar isso. Por que os capitalistas brasileiros, seus formuladores e operadores, são tão aferrados às ideias liberais, mais do que os seus colegas nos países capitalistas desenvolvidos, especialmente aferrados à concepção de que a chamada austeridade fiscal seria a pedra de toque para o desenvolvimento da economia? Então, olha, bom, primeiro eu acho que assim o debate no Brasil ele é muito raso, ele é muito pautado por pensamentos já
já pré-concebidos, né? Se você pegar, por exemplo, você fala, não, tem debate, você põe lá na Globo News, nos programas de economia, não tem debate ali, nunca teve. Na realidade, você tem nuances ali de um mesmo pensamento sendo reproduzido e que tem esse pilar como base, né? Por que os capitalistas brasileiros são tão apegados a isso? Bom, primeiro que eu acho que, em princípio, são conservadores, em geral, né? E tendem a achar que o Estado sempre atrapalha mais do que ajuda. Né? Então, essa ideia ancestral, aí, ilusória, né, de que o mercado anda sozinho, que o Estado, em geral, atrapalha porque cobra imposto, isso está muito na cabeça dos nossos empresários, o que faz com que eles sempre pendam, né, sempre vão mais para o lado que vai criticar a atuação do Estado. Mas tem um segundo fator que o professor Bresser Pereira, por exemplo, vem há décadas já chamando atenção, há décadas não digo, mas pelo menos há uma década, um pouco mais, chamando atenção, que é o fato de que os nossos empresários, em muitos casos, se tornaram rentistas, né? Quer dizer, ou seja, eles são remunerados mais pelo estoque de riqueza financeira que eles conseguem acumular do que propriamente pelo seu papel de capitalistas, né? Que vão produzir bens, que vão investir em inovações, que vão ganhar mercado com isso. Então, essa dinâmica, digamos, que os liberais enchem a boca para falar, que é uma dinâmica virtuosa, que etc., etc., né? De fato, dependendo de como você pensar, né? Porque ela vai avançando, fazendo avançar a barreira tecnológica. Mas, no Brasil, isso não funcionaria muito menos, né? Por conta desse caráter rentista. Agora, eu diria que foi se consolidando nas últimas décadas, já vem de antes, inclusive, do Plano Real, mas que foi se consolidando e foi se tornando predominante nas últimas décadas. Mas tem um fator também que eu acho, que vem lá de trás, que é o seguinte: de verdade, a gente nunca teve uma burguesia assim como manda o figurino, entendeu? Aquela burguesia virtuosa, nunca tivemos. Né? Os surtos de desenvolvimento que a gente teve aqui sempre foram puxados pelo Estado, sempre foram. Né? Então agora, isso é fato, mas não é reconhecido pelas classes burguesas. Né? Então, acho que é isso, acho que é uma conjunção desses fatores que faz com que eles sempre pensem. O Lula vai lá e fala assim: não, empresários, vocês têm que reclamar dessa taxa de juros. Depende do empresário, entendeu? Aliás, quando a Dilma baixou as taxas de juros, a burguesia decidiu derrubá-la, né? Pois é, enfim, claro que ela teria uma reação desmedida do mercado financeiro, como teve, a gente sabia que ia ter. Mas, de modo geral, foi isso: os empresários pularam do barco, né? Aquilo que o professor André Singer chama de ensaio neodesenvolvimentista, né? Eu não concordo muito com o termo, já até discutimos isso várias vezes, mas, enfim, ele aponta fatores importantes lá, mas a verdade é que teve uma espécie de ensaio de uma política econômica que, de alguma forma, deveria levar a um processo de reindustrialização, e, do nada, esses empresários começaram a pular Quando cruza a curva de crescimento de salários e queda da taxa de juros, eles disseram: e nós vamos ganhar dinheiro como? Exatamente. É isso. Isso aí. Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com Opera Mundi. Há 6 formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br/apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat. A quarta, contribuindo com o Super Sticker. A quinta, através da ferramenta valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br. Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br. O jornalismo de Opera Mundi, comprometido em colocar a verdade acima de tudo,
depende do apoio de seus leitores e espectadores para se manter e se desenvolver. Escolha uma das formas de contribuição, uma das 6 formas de contribuição, ou mais de uma delas, e se engaje na batalha democrática de fortalecer a imprensa independente. Eu também quero reforçar o anúncio do brinde que estamos oferecendo para todos os assinantes do site e membros pagantes do canal de Opera Mundi no YouTube. Aqueles que já são assinantes do site ou membros pagantes e aqueles que vierem a assinar no site ou tornarem-se membros pagantes receberão um link exclusivo que dará acesso ao curso Contando Histórias, PT 43 anos, produzido pelo historiador Walter Pomar. São 6 episódios absolutamente imperdíveis, mas, repito, o acesso a esse curso é exclusivo de quem for assinante do site ou membro pagante em nosso canal no YouTube. Trata-se de uma coprodução, esse curso, Contando Histórias, PT 43 anos de luta, trata-se de uma coprodução entre Opera Mundi e a ELAP, Escola Latino-Americana de História e Política. Leda, como é que você avalia, até o momento, a gestão econômica do governo Lula? Você acredita que há uma estratégia desenhada para transitar do modelo neoliberal herdado a uma outra via de desenvolvimento baseada na expansão do mercado interno de massas, como foi defendido durante a campanha eleitoral? Olha, Breno, acho que é muito cedo ainda para a gente avaliar, né, a política econômica, a estratégia, etc., porque a gente tem muito pouco tempo decorrido da posse do Lula e tivemos o trauma ainda aí do 8 de janeiro. Bem dizer, o governo começa na metade de janeiro, né? Porque teve que, enfim, equacionar aí esse ataque aí que ocorreu e tudo, né? E que, enfim, hoje parece completamente superado, mas eu acho que a gente correu um risco ali, né? O governo se saiu muito bem no enfrentamento e conseguiu superar essa provocação, mas, né? Então, enfim, se a gente descontar esses primeiros 15 dias, a gente vai ver que tem muito pouco tempo, né, para a gente poder fazer uma avaliação mais justa, vamos dizer assim, das medidas, sobretudo as medidas de política econômica, né? Eu acho que sim, quer dizer, existe essa disposição, eu diria, do novo governo, né, de recuperar minimamente a dinâmica da economia brasileira a partir, né, de uma redução aí desse estado aviltante de 33 milhões de pessoas passando fome, uma desigualdade cavalar, 100 milhões de pessoas em segurança alimentar e coisas desse tipo. Então, é óbvio que você tem esse grande marco, eu diria, né, para essa, pelo menos de início, né, para esse comando da economia. Mas é evidente, a gente sabe que isso não basta, né? Quer dizer, você teria que ter um projeto que visasse uma reindustrialização do país, sobretudo aproveitando o potencial que o país tem dentro do que se chama de economia verde, né? Então tem um espaço aí que poderia ser ocupado, né? Agora, nada disso consegue o governo fazer isolado, sozinho, né? Ele tem que ter, de alguma forma, a participação e o acordo dos vários grupos sociais, né? Então, também não é uma coisa que se consiga fazer da noite para o dia, né? E eu diria que, além de tudo, né? Quer dizer, eu diria que sim, tem uma grande ideia nesse sentido que você falou, mas eu acho que isso só não é suficiente para
resolver estruturalmente os problemas do país, porque, veja, de alguma maneira, o governo, os dois primeiros mandatos do presidente Lula e mesmo o primeiro da presidenta Dilma, isso foi feito de alguma forma. Né? Você reduziu brutalmente a desigualdade, aumentando o salário mínimo, acabou com a pobreza extrema com os programas de renda compensatória, fez vários outros programas, como as cisternas, o Luz para Todos, enfim, uma série de outros programas sociais, né, que melhoraram de modo geral. Não é à toa que o presidente Lula sai lá com 80, não sei quantos por cento de aprovação, só que ele fez tudo isso mantendo a moldura institucional de funcionamento da economia brasileira, aproveitou e fez bom uso disso num período excepcional da economia mundial, né? Pôde acumular as reservas que nos salvam até hoje, né? Essas reservas são o nosso aval aí para que a gente não tenha a corda no pescoço que tem a Argentina, por exemplo, né? Mas não mudou estruturalmente. Tanto não mudou que na primeiro revés conjuntural, né, você volta de novo rapidamente para as mesmas situações estruturais. Então, eu acho que tem essa ideia geral, mas a gente sabe que não é suficiente, que teria que ter um projeto mais estrutural, que também é de longo prazo, que não necessariamente se coaduna com o timing da política, esse que é o problema, né? Porque tem eleição, etc, etc. Enfim, nada é muito simples, né? Mas deixa eu só um último elemento, Breno. Mas eu acho que tem um problema fundamental aí que eu acho que o governo Lula tem que enfrentar e está enfrentando, né? Porém, eu não sei se consegue resolver a contento, que é essa independência do Banco Central, né? Essa independência na autonomia operacional, como se diz, do Banco Central. Por quê? Porque, da forma como hoje as coisas estão colocadas, o Banco Central, de fato, age como um quarto poder, como eu escrevi lá no artigo que publiquei recentemente. Né? Ele age como um quarto poder. Por quê? O Banco Central e o seu comitê lá, o Copom, né, toma decisão sobre a taxa de juros e não responde sobre isso a ninguém, nem ao presidente da República. Ora, mas o Banco Central... Tive um problema com a professora de conexão. Vamos esperar, ela está voltando. Voltou, Leda. Voltou? Aonde eu parei? não sei até onde Você que eu estava falei. falando sobre o problema da autonomia operacional do Banco Central. Isso. Então, esse último ponto, né? Eu acho que esse é um problema fundamental que vai ter que ser enfrentado pelo governo, porque essa tal autonomia operacional do Banco Central faz com que, na realidade, isso funcione como uma independência política, né? Ou seja, o Banco Central toma lá a sua decisão sobre a taxa de juros com o seu comitê lá de política monetária, né? E não responde sobre isso a ninguém. Né? Não dá satisfação das suas decisões a ninguém, não precisa dar. Né? E isso é uma coisa bizarra, porque o Banco Central é um órgão do Poder Executivo. O Poder Executivo tem o seu chefe maior no presidente da República. E se esse órgão ele pode tomar decisões sem dar satisfação para o presidente da República, é evidente que você tem um problema aí, você tem um quarto poder funcionando. E não é uma decisão, digamos, de algo de menos importância. Pelo contrário, né? É algo que está no coração da política econômica, que é a taxa de juros, que é, digamos, o centro daquilo que a gente poderia chamar de política monetária. Né? Então, isso é um problema que tem que ser enfrentado. Professora, o economista Luiz Gonzaga Beluso tem chamado a atenção de que, na atual situação estrutural do Brasil, as medidas tipicamente keynesianas, aplicadas até nos primeiros governos de Lula e Dilma, essas medidas não seriam suficientes, essas medidas de expansão da demanda, exatamente porque o rentismo teria contaminado a tal ponto o empresariado brasileiro
que, mesmo com o crescimento da demanda, não haveria um crescimento dos investimentos e que, portanto, seria necessário incorporar ao programa do governo um novo arranjo produtivo. E ele propõe, por exemplo, a criação de uma mega estatal que seria produto da fusão entre Petrobras e uma Eletrobras recuperada para o controle público, para que essa mega estatal pudesse, no curso da chamada transição energética, gerar um novo ciclo de industrialização no país. A senhora concorda com o professor Beluso de que as medidas tipicamente keynesianas são insuficientes e que seria necessário um forte arranjo produtivo comandado pelo Estado? Sim, eu concordo, Breno. Eu acho que o professor Beluso está querendo dizer é que esse rentismo arraigado das nossas burguesias, ao qual me referi momentos atrás, ele, de fato, ele talvez retarde ou torne menos eficazes, né, os mecanismos normais de funcionamento da economia, o efeito multiplicador, etc., que o Keynes revelou, de alguma forma, no seu trabalho. Né? Então, ou seja, isso tem que ver também com a própria história do Brasil, né, Breno? Porque a gente sabe que o próprio Keynes revelou isso, que a variável mais importante da demanda agregada para consolidar o crescimento e para sustentar esse crescimento é o investimento. O investimento ele pode ser privado, pode ser público, né? Então, o que o Beluso está falando, até onde eu consigo entender, né? Dado o rentismo das nossas classes produtoras, vamos dizer assim, né? O efeito que uma demanda de massa mais alentada pode produzir não vai ser suficiente para que os investimentos privados sejam retomados, né? Pelo menos não na medida necessária para dar sustentabilidade ao crescimento da economia. Então, você tem, mais uma vez, que puxar a coisa toda pelo investimento público, né? Pelo investimento público. E aí, essa ideia, bom, aí, enfim, sempre uma ideia que pode ser debatida aí, como é que seria a melhor forma de fazer isso, mas aí essa ideia, então, de juntar, até porque são áreas contíguas, né? Hoje o debate energético não se distancia de modo nenhum da questão dos combustíveis, pelo contrário, né? Até por conta da questão ambiental. Então, você juntar essas duas estatais, né? E, de fato, o que ele está dizendo é, olha, se o Estado não puxar o investimento público, né, seja em que arranjo for, nós não vamos conseguir muita coisa simplesmente de reduzir a desigualdade, reduzir a pobreza, reduzir a fome, né? Como foi feito já nas gestões anteriores do presidente Lula. Quer dizer, ferramentas que foram utilizadas, especialmente no primeiro governo de Dilma Rousseff, elas poderiam estar ineficazes nessa atual etapa. Que ferramentas foram essas? Subsídios, crédito barato, rebaixamento da taxa de juros, nada disso pode ser suficiente para estimular o investimento privado. Teria que o Estado novamente construir empresas estatais ou fundir empresas estatais para poder puxar esse investimento. Isso, E isso, digamos assim, o fato de que o investimento privado sempre seguiu o investimento público, a locomotiva do investimento sempre foi pública. Isso não está na história do Brasil, né? Sempre foi o Estado. Então o Beluso está dizendo, não vai ser agora que houve num mundo rentista, né? De predomínio do capital financeiro que vai ser diferente, né? Você tem que, de novo, puxar pelo Estado. É que se nós chamarmos pela memória, nós vamos nos recordar que houve um período no próprio governo Lula, quando o ministro da Fazenda foi Antônio Palocci, que prevalecia uma ideia de que se expandir o crédito e expandir a demanda das famílias e das empresas, automaticamente o investimento privado levaria o país para uma rota de crescimento. Quer dizer, essa equação não funciona mais assim. Não funciona, exatamente. É isso. Tá bem. Leda, deixa eu fazer uma outra questão, entrando já no debate cotidiano.
Uhum. A redução imediata do déficit primário e do estoque da dívida pública devem mesmo ser os objetivos principais, ao menos de curto e médio prazo, da política econômica? Isso é o que defende o mercado. Em certa medida, também tem sido a agenda da economia do governo Lula, ter este debate no centro da pauta. É isso mesmo? Ou o governo pode estar entrando numa armadilha? Então, olha, eu sei que está um debate aí acelerado, até a gente percebe pelas redes e tudo, né? Porque muita gente tem dito isso, que parece que o ministro Haddad, né, está, digamos, comprando a agenda do mercado, né? Colocando o tempo todo essas Âncora questões, fiscal. essa questão do equilíbrio das contas públicas e da trajetória da dívida, é como se fosse o objetivo maior da política econômica, né? Bom, aí eu acho que tem duas coisas para ponderar, né? Deixa eu falar direitinho, senão vão dizer que eu estou defendendo ele, porque é meu amigo. Ele é meu amigo mesmo, do peito, faz 4 décadas. Né? Ele é uma pessoa excepcional. E meu também, mas a gente Ele é uma está conversando pessoa sobre ideias. excepcional, de enorme capacidade, de enorme habilidade, né? E muito um ser humano muito bacana, enfim. Mas enfim, eu penso o seguinte: olha, veja, por que o Lula ganhou, né? Por que o Lula ganhou? Ele ganhou, não estou dizendo que foi essa a razão fundamental, mas o fato de, na última hora, né, no último mês, vários daqueles personagens sempre associados ao mercado financeiro, à riqueza financeira e a essas políticas todas que a gente estava criticando aqui, de repente pularem no bar, tipo Armínio Fraga, né? Acho que Armínio Fraga é um bom, é um, é um, é um bom exemplo, né, disso que eu estou falando. Aí, de repente, não, vamos votar no Lula e tal. É por quê? Porque eles, na realidade, assim, o que os passou a incomodá-los, né, no Bolsonaro, foram os seus maus modos, né? Eu sempre digo, quer dizer, eles queriam um presidente de direita, liberal, com o mesmo Paulo Guedes a tiracolo, que soubesse comer de garfo e faca, entendeu? É isso. É isso que eles queriam. Eles queriam alguém, né? Como diz o próprio Haddad, né? Uma direita limpinha e cheirosa. Não tinha. A direita limpinha e cheirosa não estava no cardápio. Então, foi para o Lula por falta de opção, né? Mas era evidente, isso era óbvio que ia acontecer, que tão logo, né, se consolidasse a vitória do Lula, e mais, como eles não queriam Haddad de jeito nenhum, né, eles queriam alguém mais claramente liberal, né, alguém que, né, gente, o Fernando escreveu um livro que se chama Em Defesa do Socialismo. Vejam bem. Aí o Lula pega esse fulano e bota, né, na mesa e diz, esse cara que vai ser o ministro da Fazenda. Imagina esses sujeitos, né? Então, é evidente que eles começaram um barulho infernal, absolutamente infernal, uma gritaria, né? Em cima da questão, primeiro, da tal da PEC da transição, né? Sem levar em conta que o senhor Bolsonaro furou o teto de gastos em 700 bilhões de reais na sua. Tudo bem que teve pandemia, etc. Né? Mas a verdade é que o teto de gastos nunca foi respeitado, mas sempre foi usado como álibi. Não pode tirar o teto de gastos, porque senão a economia vai entrar em colapso, etc, etc. Né? Sendo que ele nunca foi, de fato, respeitado. No próprio ano de 2022, né, o teto de gastos foi furado em 140 bilhões de reais. Né? Então, quer dizer, evidente. Agora, aí não, aí tudo bem, era o Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes, em última instância, é do time deles, né? Joga no time deles, etc. Né? E no médio e longo prazo vai continuar as políticas que eles gostam, que é privatização, etc, etc. Então tudo bem. Aí não, aí vem um governo supostamente de esquerda, com o ministro da Fazenda socialista, né, que escreveu lá o livro em defesa do socialismo, e vai querer fazer uma PEC da transição
de 170 bilhões, que era pouco mais do que o próprio Bolsonaro tinha furado o teto no ano anterior, né? Então, quer dizer, evidente que eles iam fazer uma gritaria enorme, como fizeram, né? E acaba que acho que aí, para conseguir explicar o que eu quero dizer, tem que lembrar um pouco daquela história das profecias autorrealizadas, né? Sabe a história da profecia autorrealizada? Então, por exemplo, se você diz que sai um boato no mercado aí que um banco X vai quebrar, mesmo que ele tenha os fundamentos mais bem assentados do mundo, ele quebra. Ele quebra, porque aí vai todo mundo querer tirar os seus recursos de lá, né? De uma hora ao mesmo tempo, de uma vez só, quebra o banco, porque é do negócio bancário que ele não tenha, né, em nenhum momento, todos os recursos disponíveis ali que ele recebeu como depósitos. Então, é uma profecia que se autorrealiza. Você tem um banco bom, bem fundamentado, conservador, lá atuando dentro dos parâmetros, alguém solta um boato, né? E a coisa rola e ele vira, de fato, um banco complicado que vai quebrar. Os agentes do mercado financeiro, eles têm poder, essa é a questão, né? Eles têm poder. E aí, para poder explicar isso, eu quero te falar um pouquinho dessa história de ancoragem de expectativas, que o mercado fala muito, né? Acho que é legal falar, porque às vezes as pessoas escutam e não entendem muito do que se trata. Isso aí é o seguinte, o Brasil, monetariamente, ele vive sob um regime de metas de inflação, né? Como é que a coisa funciona? Escolhe-se lá uma meta de inflação, que hoje é escolhida pelo Conselho Monetário Nacional, né? E o Banco Central tem autonomia operacional para fazer a política necessária para que aquela meta seja alcançada, ou que pelo menos ela não saia fora das bandas, né? Aquela banda de variação que pode ter 1,5 para cima, 1,5 para baixo. Muito bem. Como é que o Banco Central faz para determinar essa taxa de juros? Ele olha para o mercado. Ele olha para o mercado e vê as expectativas, né? Se as expectativas estiverem se descolando muito das metas anunciadas, né? Então ele acha que ele precisa ancorar essas expectativas e ele precisa, portanto, né, subir a taxa de juros para que os donos da riqueza financeira e os operadores do mercado financeiro fiquem mais confortáveis, tá certo? Então, na realidade, quem manda na política do Banco Central, sobretudo porque o Banco Central não tem que responder a ninguém sobre suas decisões, hoje, no Brasil, é o mercado financeiro. Né? É diferente, eu estava ouvindo há pouco tempo umas lives e uns podcasts da economista Mônica De Bolle, que mora nos Estados Unidos, é uma grande pesquisadora, brilhante pesquisadora, e ela estava dizendo, olha, nos Estados Unidos, né, tem autonomia operacional, só que quem manda no Federal Reserve é o Tesouro dos Estados Unidos, né? É o ministro da Fazenda, vamos dizer assim. Né? Então, você tem que o Estado, de uma forma geral, é que comanda, de alguma maneira, a política monetária. Né? E com isso faz com que os agentes reajam de uma forma ou de outra. Né? E aqui no Brasil é o contrário. No Brasil é o contrário. O tal do modelo que eles usam para determinar qual seria a taxa de juros adequada, né? É um modelo que tem o seu ponto principal nas expectativas. Então, o mercado conduz o Banco Central. Então, veja, um governo de esquerda que assume nessas circunstâncias, com a má vontade tremenda do mercado em relação a ele, né? Tendo o poder de desancorar expectativas, inclusive politicamente fazer isso, né? Então, minimamente, né, um ministro da Fazenda tem que, de alguma forma, responder a isso. Se ele, digamos, saísse para cima, sapateando, né, em cima dessa gente, como eu acho que ele gostaria de fazer, né, ele poderia criar um problema ainda maior para o governo de imediato. Né? Então, eu acho que tem aí um pouco, né? O Lula
está aí na frente de batalha, vamos dizer assim, ele parte para cima, né? Ele fala aquilo que tem que ser dito e tal, e acho que o Fernando vai tentando segurar atrás, né? Dentro dessa perspectiva de assumir o controle de alguma forma no início, até porque, como eu falei, né, você tem esse problema crucial aí de a política monetária não estar nas mãos do governo. Mas, Leda, mas não há o risco do governo entrar, eu repito o termo, numa armadilha parecida com o do segundo governo de Dilma Rousseff? O governo está com a política monetária congelada, porque o Banco Central é que a determina. Se o governo começar a fazer excessivas concessões no fiscal para tentar acalmar o mercado e reduzir de uma maneira apressada o déficit primário, não corre o risco do governo começar a entrar numa situação em que ele perde capacidade de entrega para sua base social e a corrosão política pode isolar o presidente Lula, parecido com o que ocorreu no segundo governo de Dilma Rousseff, quando ela indica Joaquim Levy, faz concessões ao mercado, e o que ela assiste foi a tempestade política que se criou? Olha, Bruno, eu acho que risco há, sim, né? A gente não pode ignorar isso. Acho que risco há, a situação é muito complicada, porque ela é uma situação em que o político, né, tem um peso extraordinário aí por conta da situação anterior que se criou no país, da polarização, de tudo isso, né? Eu acho que até hoje muito maior esse peso do que na época da presidenta Dilma, né? Ela foi acusada, eu acho que com alguma razão, de um estelionato eleitoral, porque ela defendeu, né, um modelo que se opunha de alguma forma ao modelo estrito sensu neoliberal, e aí ela assume e chama o Joaquim Levy e faz uma política completamente neoliberal que afundou de vez a economia do país, né? Evidente, a economia já estava afundando, vem um cara e faz a política que o Joaquim Levy fez, evidente que ia acontecer isso, né? Bom, então, quer dizer, risco há, mas também risco haveria, né, na outra possibilidade, né, na possibilidade de você, de cara, né, afrontar o mercado da forma como a gente gostaria que ele fosse afrontado. Agora, né? Desculpa, eu não te ouvi? não, perdão, pode concluir, não queria interromper. Não, é isso, né? Então, agora, a questão é que, de fato, né, se você tiver uma. Porque a questão da dívida, veja, a questão da dívida é a seguinte: a nossa relação dívida-PIB, ela não é alta, né? Ela poderia ser menor, vamos dizer assim, né? Mas ela é muito menor do que a de vários países desenvolvidos. E é uma dívida em moeda nacional. E é uma dívida em moeda nacional, quer dizer, não é uma dívida que nos constranja, que nos retire graus de liberdade para fazer política econômica, a não ser pelo poder que tem esses agentes, né, do mercado de via expectativas, via modelo do Banco Central, via independência do Banco Central, de acabar, enfim, produzindo o resultado que eles querem, né? Que é o de constranger essa política. Então, agora, então, eu acho que aos poucos, né, tem que se demonstrar, e eu acho que, de uma certa forma, essa estratégia combinada, eu não sei se é combinado ou não, mas parece, né, entre o Lula e o Fernando, né, algum resultado está dando. Os caras já estão falando que, quem sabe, dos próprios representantes aí de importantes instituições do mercado financeiro já falaram que essa meta de inflação é inexequível, que é um absurdo que ela se mantenha, né? Já tem gente aceitando que não, quem sabe com esse juro também não dá e tal. Então, quer dizer, eu acho que está tendo uma pesada de mão política por parte do presidente Lula contra essa situação, para poder ganhar graus de liberdade para atuar, né? E o Fernando está ali um pouco de bombeiro, né, apagando incêndio,
mas, né, como diz o Nassif, ainda não está muito claro, o Luiz Nassif, né? Não está muito claro a estratégia aí, qual que é. O economista André Lara Rezende, que nada tem na sua origem de marxista ou de desenvolvimentista, ele propõe um outro modelo, uma outra estratégia. Ele acha que o problema da dívida pública não é um problema de curto prazo, é um problema de médio e longo prazo, e ele sugere que se expanda a dívida pública, porque ela está em moeda nacional, priorizando um forte aumento de gastos e investimentos públicos para acelerar o desenvolvimento, de tal sorte que a dívida caia como proporção do PIB, exatamente porque a economia cresceria. Ele propõe uma outra estratégia. Ele chegou até a chamar o ministro Fernando Haddad de excessivamente conciliador e moderado. Este modelo que o André Lara Rezende, o Estado, o governo, teria autonomia de executar, ainda que viesse a sofrer processos de sabotagem do mercado financeiro via fuga de capitais e outros mecanismos semelhantes? Então, olha, eu concordo 100% com o André Lara Rezende, porque... Só para completar a pergunta, porque ele disse, por que tem que ter superávit primário no ano que vem? Ele, na entrevista, chegou a dizer isso. Né? Para que você ter superávit primário nos próximos 5 anos? Por que não pode continuar a ter um déficit programado pelos próximos 5 ou 10 anos, e de tal maneira que a curva de queda da dívida fosse a curva do crescimento da economia? Então, ele propõe um outro caminho. Por que esse outro caminho não poderia ser abraçado pelo governo? Então, olha, veja, eu concordo 100% com o André Lara Rezende, né? Porque, se você pensar, por exemplo, no que aconteceu com a pandemia, na pandemia, veja, em 2020, né? As expectativas de crescimento do Brasil, da economia brasileira, do próprio FMI, etc., era de uma queda de 10%, por causa da pandemia, né? Queda de 9%, 10%. Acabou que caiu 4%. E por que caiu só 4%? Porque teve uma pressão do Congresso em cima do governo Bolsonaro, tal, teve uma forte injeção de renda e etc. A relação dívida-PIB, que se esperava que fosse chegar a 100%, nunca chegou a 100%. O máximo que chegou foi 80%, justamente porque o PIB caiu menos, não pode dizer que cresceu porque ele caiu, né? Mas caiu muito menos do que se esperava, e a relação dívida-PIB, portanto, não chegou no 100% que se imaginava. Né? O mercado sempre fala como se houvesse uma expectativa de descontrole da relação dívida-PIB que está virando a esquina ali. Está chegando, só que nunca chega. Caiu o ano passado. Caiu a relação dívida-PIB, né? Em relação a 2021, por exemplo. Né? Então, quer dizer, no fundo, o que o André está dizendo é o seguinte: se a gente tirar isso do foco, né? Agora, tem que tirar do foco, abrir o guarda-chuva, né? E esperar a tempestade, porque vem. Né? O mercado não vai ficar quieto, não vai. E o André tem sido um defensor muito, muito corajoso, né? Dessas propostas que estão assentadas nessa nova teoria monetária. Né? Agora, acho que se avaliou, né, que, de cara, talvez não fosse o caso de se começar desta forma. Eu ainda espero que a estratégia, né, vá se voltando cada vez mais para este lado, né? Porque aí se junta com aquilo que o professor Beluso já colocou, né? Sem um forte investimento público, não é só reduzindo a fome, reduzindo a miséria, que a gente vai resgatar a dinâmica econômica. Né? E sem uma estratégia de tirar essa questão da dívida PIB do foco, como se isso fosse, né, a questão primordial, não há como fazer, porque não tem orçamento suficiente para isso. Né? A relação dívida-PIB, só para os que nos acompanham terem uma ideia,
Por exemplo, no Japão, ela já é mais de 200% do PIB. E faz muito tempo. Não foi por causa da pandemia, né? Faz muito O tempo. Japão, literalmente, há 30 anos, joga dinheiro de helicóptero. Joga dinheiro de helicóptero, exatamente. Né? E mesmo assim, a economia lá é dura, né? Que o povo é poupador, então não. É uma coisa impressionante. Impressionante. O Japão é Nada impressionante. funciona. Exato. É um país, é o único país do mundo com taxa nominal negativa de juros, o que é uma coisa curiosa. Se você botar R$ 100 num banco japonês, eu queria explicar isso para a audiência. Se você botar $100, 100 ienes, que é a moeda deles, por um ano no Japão, quando você retirar depois de um ano, você vai tirar 99. 99. É menos 1% a taxa nominal, que é para ninguém poupar. Ainda assim, eles poupam. É uma forma muito curiosa, inclusive, de atuar que tem o Banco Central japonês, por conta dessa peculiaridade de produzir uma taxa de juros nominal negativa. Real, tudo bem, mas nominal é muito. Acho que é um caso único na história econômica. Não, com certeza. Taxa nominal negativa. Digamos assim, a negação objetiva do conceito de taxa de juros. É um prêmio negativo. Você perde dinheiro se poupar. Exatamente. Mas, então, voltando à questão da relação dívida-PIB, né? Então, de fato, se você pensar friamente, você fala, pô, se o Japão tem uma relação dívida-PIB mais de 200% há tanto tempo, se o Reino Unido tem 120, se o Canadá tem 120, se os Estados Unidos têm 100, né? Vários países europeus estão na faixa de 100. Por que diabos que o Brasil precisa ficar arrancando os cabelos? Porque nós temos uma relação de 70, né? 70 e pouquinhos, enfim. E isso porque a gente ainda tem um outro problema no Brasil que precisa ser colocado, que é o seguinte: a gente tem uma forma de operar política monetária através de operações compromissadas que faz com que essa relação dívida-PIB seja muito maior do que ela poderia ser, né? Se você operasse com outros instrumentos. Leda, o que são operações compromissadas, para que nossa audiência possa entender? Então, operação compromissada é o seguinte: você tem que distinguir, digamos, os títulos que o Banco Central tem na sua carteira para poder regular o nível de liquidez da economia, em suma, para ele poder operar de modo a manter, porque a taxa Selic, vou voltar mais um pouquinho, mas já chego. A taxa Selic, ela não é uma taxa que os títulos vão pagar dali por diante, ela é uma meta de taxa. Para que essa meta de taxa Selic seja alcançada, seja ela qual for, o Banco Central, nas suas operações de compra e venda de títulos, tem que operar com esse parâmetro, para atingir esse parâmetro. Para isso, ele tem que ter, né, uma carteira de títulos que ele compra e vende, e ele faz essa regulagem diariamente, né? Diariamente. Então, ele vai comprar ou vender títulos para que a taxa suba ou desça, dependendo do parâmetro que ele tem que alcançar, né? Então, é isso que são as operações compromissadas. Tem esse nome porque, assim, você vende um título, por exemplo, quando o governo quer aumentar a liquidez quando ele quer reduzir a liquidez da economia, né? Ele vende títulos para tirar dinheiro. Então, ele põe ativo monetário, né? Um bem que não é a moeda, e recolhe moeda. Então, ele fala, olha, eu estou te vendendo essa moeda, mas amanhã eu recompro, com o compromisso de recomprar. Por isso que são as operações compromissadas. Ou eu compro com o compromisso de revender. Enfim, né? É isso. Essas que são as operações compromissadas. É um negócio casado. Isso. Um casado no tempo, né? Um dia. Que antigamente se chamava de overnight, não sei o quê, né? E essas são as operações compromissadas. Bom, a beleza de... Então, você tem 1,5 trilhão. Hoje a gente deve ter, eu estou fazendo a conta aqui de cabeça, mas deve ser uns 6 trilhões, mais ou menos, o tamanho da dívida, né? 1/4 disso é operação compromissada, ou seja, é uma dívida, aspas, né, que existe, não porque tenha que ver com qualquer decisão de gasto do governo, com qualquer descontrole de gasto, de despesa social, o que for do governo. Ela existe simplesmente porque o Banco Central tem que fazer política monetária
para operar monetariamente a política, né? Então, quer dizer... É um giro do papelório do Banco Central. Exatamente. Então é uma coisa que você poderia fazer de outra maneira, né? Via, por exemplo, depósitos remunerados no Banco Central, que aí você não contaminaria essa discussão da dívida pública com necessidades que são naturais de uma autoridade monetária que tem que operar de acordo com determinados parâmetros, né? Então, isso também nunca é lembrado. E aí você tem, na realidade, se a gente descontar isso, a gente teria uma relação dívida-PIB, sei lá, de 50 e poucos por cento. Há um cálculo de que seria de 47%. 47%, 50%, enfim, mas que é algo absolutamente razoável para um país como o Brasil, para uma economia do tamanho que a economia brasileira tem, com todos os desafios a enfrentar que a economia brasileira tem, né? Mas não, né? Tem lá um projeto de fazer esses depósitos remunerados para acabar com essa contaminação, está encrencado lá no Congresso faz anos, não sai de lá, ninguém debate, né? E aí você continua falando, já chegou a quase 80, a relação dívida-PIB, não sei o que e tal, né? Então enfim, tem essas coisas todas, né? Mas é o que eu digo, assim, mais uma vez, poder dos operadores financeiros. Eu não sei se é uma estratégia casada aí, de o Lula sai na frente atacando e o Fernando segura atrás, né? Mas a gente espera que isso vá sendo conduzido para o outro lado, né? Para um lado de você traçar realmente um desenho. Aí vai ter um grande debate no Banco Central sobre essa questão da dívida e tudo, porque o André Lara ele tem um cargo lá, agora me esqueci o nome, né, no Banco Central, no BNDES, vai ter uma grande discussão no BNDES, perdão, um grande seminário lá, para justamente discutir essas questões e essas propostas como a desse tipo do André Lara. Nós estamos chegando ao final da entrevista. Eu vou ler rapidamente aqui algumas questões dos nossos espectadores, feitas através do Superchat. Você fique livre, Leda, se quiser responder alguma, a todas, a nenhuma, tá bem? Mas apenas aqui em respeito aos nossos espectadores. O Caê Cavalcante, que é membro do canal. Professora Leda, e por que o real não é conversível? As moedas conversíveis têm quais garantias? O Júlio Menezes, o que a professora Leda pensa da política de preços dos combustíveis, PPI, paridade internacional, e da retirada do ICMS? O próprio Júlio Menezes também pergunta em que corrente colocaria Guedes e Haddad? O Davi Vilela, professora, considerando o estágio de desenvolvimento das economias dos dois blocos, o acordo Mercosul-União Europeia pode ser vantajoso para o Mercosul? O Alberto Rodrigues contribuiu com o Superchat. Professora, é possível crescer com um Banco Central independente? E, finalmente, a Inês Monteiro, que é membro do canal e contribuiu também com o Superchat. Leda, no início dos anos 2000, você falava no papel melancólico do país na divisão internacional do trabalho. De lá para cá, o que mudou e o que pode mudar? Bom, vamos ver se eu consigo lembrar de tudo aí. Mas vou começar por essa última, né? Infelizmente, Inês, eu acho que não mudou nada, né? De lá para cá. Pelo contrário, né? Se aprofundaram as tendências que já estavam colocadas ali, né? Hoje, muito mais do que no início dos anos 2000, o Brasil se apresenta como um grande produtor de bens primários e bens de baixo valor agregado, né? Todos eles relacionados então, ao agronegócio, à indústria extrativa mineral, né? O papel que a gente já teve, o papel que a indústria já teve nas nossas exportações, por exemplo, caiu brutalmente, né? Você pegar aí nos últimos anos, sei lá, desde 2015, 2016, você não vai achar em nenhum ano, né? Dentre os 10 produtos mais exportados
mais do que um, às vezes não tem nenhum, eventualmente tem um produto que você pode dizer que vem da indústria, né? O resto é tudo bens agrícolas e bens da indústria extrativa mineral, petróleo cru, essas coisas, né? Minério de ferro, e soja, carne, né? A gente sabe, milho, açúcar, enfim, café e tal. Então a gente o papel melancólico ficou mais melancólico. Então, eu sempre digo, olha, nosso papel hoje na Divisão Internacional do Trabalho nós somos produtores de bens primários e de baixo valor agregado e pagadores de renda. Nós somos fundamentalmente pagadores de renda. Nós estimulamos, né, o rentismo internacional. Aí tem várias razões aqui, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente já está no final do programa, mas escrevi um artigo que saiu até recentemente numa revista americana sobre isso, que eu chamo de dependência 4.0. Né? Bom, com relação ao real ser ou não uma moeda conversível. Então, vamos lá, o que é uma moeda conversível? Né? De fato, na raiz do conceito, vamos dizer assim, moeda conversível não existe nenhuma. Né? Moeda conversível deveria ser aquela que tem algum lastro em alguma mercadoria. Né? Como era o dólar até no começo dos anos 70, que ele tinha um vínculo com o ouro. Né? Se você pegasse um dólar lá no começo dos anos 70, estava escrito assim embaixo, tinha uma frasezinha bem letrinha miúda, pague-se ao portador desta X de ouro. Tinha lá um tanto de ouro. Depois, quando os Estados Unidos rompem unilateralmente com o acordo de Bretton Woods e desvinculam o dólar do ouro, essa frase deixou de aparecer. Né? Mas, apesar disso, o dólar continua sendo dinheiro mundial. Então, a ideia de conversibilidade se altera. Né? A conversibilidade hoje está relacionada ao grau de aceitação que a moeda de um determinado país tem para funcionar como ativo em outros países. A grau máximo é o dólar americano. Né? Os outros países, o euro tem um pouco, é um pouco conversível, mas não muito menos que o dólar. O renminbi, que é uma moeda, acho que eu estou falando errado aqui, o nome da moeda chinesa, tem lá um pouco também, já está fazendo um cruzamento lá com a Índia, com a Rússia e tal, né? E assim vai. Então, o real, ele tem algum grau de conversibilidade. Por exemplo, se você vai para a Argentina, em muitos lugares eles aceitam reais, né? Assim como aceitam dólares. Então, tem lá algum grau de conversibilidade. Então, se há, digamos que a demanda por reais por parte de outros países, isso está associado também com essa proposta de uma moeda sul-americana para transações comerciais, né, entre países sul-americanos, tá? Mas digamos que de repente aumente a demanda por reais por parte de outros países da América Latina, você vai dizer que a conversibilidade da moeda brasileira aumentou, né? Tem uma tentativa aí, isso aconteceu logo depois do Plano Real, né? Quando o real nasce mais forte que o dólar, tem toda aquela parafernália que depois se revelou falsa, mas enfim, se começou essa ideia de transformar o real numa moeda internacional com conversibilidade. Então tem inclusive lançamentos de títulos públicos fora do país e por aí vai. Mas é uma questão geopolítica antes de mais nada, né? Então dificilmente uma moeda de um país como o Brasil vai ter conversibilidade nesses termos que a gente colocou aqui. Política de combustíveis. Então, olha, a gente precisa ver agora como é que vai atuar aí esse novo presidente da Petrobras. Né? A verdade é que foi instituída por decreto essa ideia por parte do parente, esqueci o primeiro nome dele, acho que é Pedro, né? Pedro. São vários parentes, eu estou com medo de trocar o personagem aqui, mas acho que é Pedro, parente, que foi presidente da Petrobras. O governo Temer foi Pedro Parente. Pedro Parente, né? Então, e aí adotou essa política, quer dizer, que independentemente de o Brasil ser produtor de óleo cru, né, ter, então, naquele momento, depois se reduziu, uma capacidade de refino, inclusive, muito, muito grande, né?
produzir petróleo e tudo mais, o nosso preço tinha que ter absoluta paridade com o preço internacional. Isso foi determinado pelo poder que os acionistas da Petrobras detêm, né? Porque é evidente que a Petrobras teria um lucro estupendo, como teve, como a Petrobras foi a petroleira que mais distribuiu dividendos no último ano, não lembro, é uma quantidade absurda, agora estou sem o número aqui, de dividendos que foram distribuídos, né? Às custas do quê? De um preço dentro do Brasil que poderia ser muito menor do que é e produzindo um lucro, né? Um lucro muito grande para a Petrobras poder distribuir para os seus acionistas, né? Então, é evidente que é uma política que tem que ser repensada, né? Tem que ser reestudada e tem que inclusive, até onde eu consigo entender, esse também é um setor bastante complexo, né? Cheio de nuances, e a gente fala um pouco de fora, mas, enfim, me parece que a gente não pode. Um dos resultados da política do petróleo nos últimos anos foi que o Brasil ele fundamentalmente exporta o óleo cru e importa os derivados. Ele importa a gasolina, importa o óleo combustível, importa o óleo diesel, né? E isso, digamos, de uma certa forma, serve de justificativa para esta política, né? Só que não foi sempre assim. A gente tinha uma capacidade de refino muito maior, né? E a gente pode ter uma capacidade de refino muito maior. Então, o Brasil tem... quer dizer, quando a gente cruza isso, né, com essa fotografia mais geral a qual me referi anteriormente, de um país que produz produtos básicos e bens de baixo valor agregado, é uma fotografia que se cruza completamente, né? Então, quer dizer, tem uma total aderência, né? Uma coisa e outra. Então, um país que se vê assim, é evidente que ele vai só produzir óleo bruto, só produzir óleo cru e vai importar o resto e ficar nas mãos do mercado e dos acionistas da Petrobras. Né? Não sei se eu respondi tudo, acho que não, mas enfim. Você está sem som. Não, respondeu a todas as questões, sim, e a gente também já está te explorando demais. Nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço a nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série gostaria de indicar a quem nos acompanha? Bom, vamos lá, livro. Olha, eu acho que no nosso país, todos aqueles que se preocupam com o Brasil e com as condições do seu desenvolvimento, do seu posicionamento como nação, tem que ler um livro fundamental que é O Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, o atual ministro dos Direitos Humanos. Né? O Silvio Almeida faz uma reconstrução aí fundamental, né? Daquilo que determina o nosso racismo. Né? O que ele quer dizer com estrutural? Que não é uma coisa episódica, né? Não é uma coisa só institucional, não. Ela está na base do nosso próprio nascimento como nação, e ele explora isso de vários ângulos, né? Do ângulo do direito, do ângulo da sociologia, do ângulo da economia. É um livro fundamental, eu diria. Série, então, tem uma série que eu acho assim fantástica para mostrar, digamos, um pouco da decadência do mundo moderno e do mundo capitalista, que é a série The Wire, o A Escuta, né? Essa é uma série que foi produzida, se não me engano, pela HBO originalmente, passou entre foi produzida pela HBO, né? Passou entre 2002 e 2008
E é uma série policial, passada em Baltimore, que é uma cidade lá próxima a Washington, né? Que é uma cidade que tem um predomínio da questão do tráfico de drogas muito grande, e foi feita com base nas pesquisas de um repórter policial e um detetive lá de Baltimore mesmo, né? Então é fantástica, é muito, muito boa. Ela depois, na sua própria época, não fez lá tanto sucesso, mas hoje virou um cult, assim, todo mundo cita, melhor série, né? E realmente é uma série, são 60 episódios, é uma série muito longa, mas vale muito a pena ver. E Alguns. filme, eu diria esse filme Argentina 1985, né? Esse filme que diz muito das histórias da América do Sul, e que acho que também é uma lição, né, para o Brasil, que não fez aquilo que os argentinos fizeram, e talvez por isso eles não tenham um Bolsonaro por lá, como a gente teve por aqui. A brincadeira que eu sempre faço é que a tradução desse título para o Brasil devia ser Ai, que inveja. Ai, que inveja, é mais ou menos isso, ai, que inveja. É isso aí. Tá bom. Leda, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante e pedagógica. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço mais uma vez e até a próxima. Até a próxima. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.